Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de 100 videoaulas inteiramente gratuitas. Desta vez em parceria com o colega Manuel Jailton, colega com quem eu tenho uma longa parceria. Eu revendo todos os cursos do colega Jailton. O colega Jailton é um dos autores mais renomeados e conhecidos na área de videoaulas, principalmente de programação. Ele desenvolveu um método de ensino próprio muito respeitado, muito conhecido, e ele gentilmente cedeu para que eu trouxesse aqui para vocês essa série de 100 videoaulas sobre PHP. Tá? Vocês encontram mais sobre o nosso trabalho no meu site, juliobatiste.com.br, onde tem todos os livros de minha autoria, além de muito conteúdo gratuito. São mais de 5.000 tutoriais gratuitos na área de informática, português, matemática, e tem também a loja virtual, onde eu vendo somente produtos selecionados, livros, e-books, videoaulas e cursos online, e incluindo todos os cursos online do colega Jailton. E no site do colega Jailton vocês encontram também muitas videoaulas gratuitas e também as formações completas, sempre atualizadas. Ele está sempre lançando coisa nova. Esta é uma série de 100 videoaulas sobre programação PHP para iniciantes. Aprenda na prática. Ela é perfeita para quem está precisando aprender os fundamentos do PHP e não sabe por onde começar. Está perdido, indo num site, indo no outro, pegando tutorial aqui e ali e está perdido. Não precisa mais ficar perdido. Me acompanhe nessa série de 100 videoaulas que você vai ter um bom pontapé inicial sobre o PHP. Tem muito mais sobre PHP do que a gente vai poder passar nessa série de 100 videoaulas. Mas já é um bom início para você sair do não sei nada, estou perdido, para, opa, já sei como funciona o PHP e consigo fazer algumas coisas. Essa série é baseada numa versão um pouquinho mais antiga do PHP, mas não invalida em nada tudo que você vai aprender aqui. Você vai poder aplicar nas versões mais recentes. Se você precisar realmente agora dominar do básico ao profissional do PHP, precisar de um curso completo, aprender inclusive a criação de lojas virtuais, sistemas responsivos, sites completos, portais completos, aí eu recomendo este curso aqui, a Universidade do PHP, de autoria do colega Jailton. São mais de 1.500 aulas, 1.500 lições, totalizando mais de 150 horas de videoaulas. É a Universidade do PHP, formação completa em PHP, do básico à criação de sistemas profissionais e completos, incluindo uma loja virtual completa com integração com o PagSeguro, tudo passo a passo. Se você quiser saber mais e quiser aproveitar e comprar e se inscrever nesse curso com um super desconto, acesse esse link aqui que nós criamos uma promoção exclusiva para você que nos acompanha aqui através do YouTube. Lembrando sempre que vocês podem utilizar a área de comentários abaixo do vídeo como se fosse um fórum de discussão, né? Você pode usar os comentários para deixar uma dúvida, para responder uma dúvida deixada por outro usuário, pode deixar seus elogios, suas sugestões, enfim. O uso dos comentários é importante para a gente criar uma comunidade de aprendizado em torno do assunto do vídeo. É a maneira de nós interagirmos, eu como produtor de conteúdo, vocês assistindo meu conteúdo e deixando suas sugestões, críticas, elogios, etc. Então conto com os comentários de vocês. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se. Qual a vantagem de se inscrever no canal? Primeiro, que é gratuito. E segundo, que se você é inscrito no canal, sempre que eu publico um novo vídeo aqui, o próprio YouTube avisa para vocês por e-mail que tem um novo vídeo, qual o assunto do vídeo e o link direto para acessar o vídeo. Então você não precisa se preocupar em ficar vindo no canal toda hora para ver se tem novidade, apesar de eu publicar quase que diariamente. Mas se você quiser ser avisado e se inscrever, me ajuda aí fazendo a sua inscrição, é só clicar e confirmar, não tem custo nenhum. E não esqueça de me ajudar a divulgar, compartilhar esses vídeos. Vocês podem fazer isso aí na descrição do vídeo, tem o link direto de acesso. Pode compartilhar, copiar e colar essa descrição, compartilhar nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, Google+, né? Adicionar o vídeo a uma lista de execução e assim por diante. Quanto mais vocês me ajudarem na divulgação, quanto mais visualizações e indicações os vídeos tiverem, mais e mais vídeos e lições eu trago aqui para vocês. Valeu? Conto com a ajuda de todos. Comentários, inscrevam-se no canal. E não esqueçam de indicar e compartilhar esse vídeo. Vamos lá então à lição. Valeu! Olá, tudo bem?
Aqui novamente o Júlio Batista trazendo para vocês a 15ª lição, o 15º vídeo dessa nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre programação PHP para iniciantes, curso prático. Nas lições anteriores, nós abrimos um parênteses para falar sobre os fundamentos da linguagem HTML, que o programador PHP precisa conhecer esses fundamentos, e hoje não só o programador PHP, qualquer pessoa que trabalhe com criação de sites e sistemas web precisa conhecer o CSS, que é uma linguagem para formatação, para definir layouts, muito utilizada e praticamente onipresente hoje na internet. Então tem que conhecer o CSS. Por isso que nós vamos abrir também um parênteses para falar dos fundamentos do CSS, o mínimo que o programador PHP precisa saber sobre CSS. Nessa lição nós vamos ver o que é CSS, qual a sintaxe dos comandos CSS e uns exemplos básicos e práticos de uso do CSS para que você, como programador PHP, possa já começar a entender o que é, para que serve e como utilizar o CSS, ok? Eu lembro sempre para vocês que essa série de videoaulas foi cedida gentilmente pelo colega e professor Manuel Jailton. Eu e o Jailton temos uma parceria de quase uma década, onde eu revendo todos os cursos de autoria do Jailton através do meu site, o juliobatiste.com.br. Embora essas lições sejam baseadas em uma versão mais antiga do PHP, elas se aplicam 100% às versões atuais, pois elas tratam sobre os fundamentos da linguagem PHP, aqueles fundamentos que não mudam de uma versão para outra. Por exemplo, um comando, um laço for next. Isso aí, independente, desde o Fortran, que era usado para programação lá em 1970 e poucos, até o que tem de mais novo hoje, a última versão do PHP, tem um laço for next. Então, se você entender a lógica, a estrutura, está valendo para qualquer versão do PHP. Caso você precise já de um curso mais completo, muito mais completo, que tem muito mais conteúdo do que tem nessa série gratuita, com mais de 1.500 lições, 1.500 videoaulas, totalizando mais de 150 horas de videoaulas, consulte esse endereço aqui. Aqui tem todas as informações, índice completo e detalhado. Você vai aprender desde os fundamentos PHP, criação de sistemas web com back-end, front-end, criação de lojas virtuais, sites profissionais responsivos, enfim. Dê uma olhada aqui e nesse endereço essa formação completa está com absurdos 75% de desconto e ainda com um livro de brinde. Valeu? Então vamos começar a entender o que é o CSS e os fundamentos do CSS que o programador PHP precisa conhecer e dominar. Um excelente estudo a todos. Valeu! Continuando o nosso curso de PHP, agora nós vamos falar a respeito da CSS, Cascade Style Sheet. O que é isso? O CSS é uma ferramenta utilizada para a construção de aparência de páginas para a web. Ela permite o uso de uma técnica diferente do convencional, no caso do HTML puro, que nós acabamos de utilizar. Então, quando nós estudamos o HTML puro, você pode ter percebido que nós somos limitados. Tem coisas que a gente não consegue mexer na aparência de um documento. Já trabalhando com CSS, nós conseguiremos uma considerável redução do tempo na hora de fazer um trabalho. O recurso do CSS, que significa folha de estilo em cascata, ele se tornou uma necessidade para quem deseja ser um bom web developer e desenvolvedor de página para a internet, e para quem quer criar qualquer projeto para a internet. Então, mas só que, para você utilizar o CSS, você precisa ter um conhecimento básico da linguagem HTML. Se você não tiver esse conhecimento, então não tem como você utilizar. Diríamos, inclusive, que o CSS é uma extensão do HTML. Só que um HTML em que você pode modificar a sua forma, do seu jeito, Você pode personalizar, você pode modificar cores, você pode fazer coisas em que o HTML você não conseguiria. Assim como o HTML, para você trabalhar, você precisa apenas de um editor de texto. O CSS é a mesma coisa. Então você pode trabalhar com CSS em
editor simples, né, para que você possa então colocar os seus códigos. Mas o que vem a ser então o CSS? O CSS trata-se de uma linguagem para estilos que define o layout de documentos, controlando, por exemplo, fontes, cores, margens, linhas, alturas, larguras, imagem de fundo e posicionamento. Então, praticamente você vai alterar toda a estrutura dos seus documentos, você vai colocar estilos padrão, você pode personalizar tabelas, você pode personalizar aquilo que você quiser. Seria, na verdade, uma espécie de HTML avançado. Um HTML em que você tem uma maior liberdade para você trabalhar. Então vamos ver aqui algumas características e vantagens do CSS. Primeiramente, nós podemos, com o CSS, você tem um controle do layout de vários documentos a partir de um simples arquivo CSS. Em outras palavras, você cria um arquivo CSS e você pode personalizar um documento inteiro, um site inteiro ou simplesmente uma parte daquele site. Controle de diferentes layouts para servir diferentes mídias, telas, impressoras. Podemos definir vários tipos de parágrafo. Então você pode ter parágrafo amarelo, verde, com margem, sem margem. Quer dizer, você tem liberdade. O CSS dá para você liberdade, coisa que o HTML já não dá. Tanto assim. Então podemos definir a distância entre linhas de um documento, né, o que para nós era um incômodo no HTML, uma vez que a gente não tem como controlar absolutamente nada no HTML. A gente tem os formatos, a gente consegue colocar as tags, faz as aparências das websites, mas tem coisas que a gente simplesmente não consegue fazer. O CSS vem justamente para suprir essa necessidade. Pode-se aplicar recuo à primeira linha do parágrafo, podemos colocar elementos na página com maior precisão, podemos definir a visibilidade dos elementos, margens, sublinhados, riscados e muitas outras coisas. Então, as vantagens do CSS são muitas. Você que já programa em HTML, você vai sentir uma grande vantagem em relação ao CSS. Então, vamos então agora conhecer a sintaxe, né, do CSS. Então, nesse momento, vamos conhecer a sintaxe do CSS. Vamos utilizar aqui, vamos trabalhar agora com o Notepad++. A partir desse momento, tanto nas aulas de PHP, tanto nas aulas de HTML e CSS, nós vamos trabalhar com essa ferramenta Notepad++. Eu mandei para vocês o instalador dele. Um instalador simples, na verdade é um editorzinho de código, né? E aqui você tem várias linguagens que você então quer trabalhar. Editorzinho de código. Nós vamos trabalhar aqui com a linguagem CSS. Qual é a vantagem dele em relação ao Notepad? A vantagem dele é que ele, vamos supor que eu coloque aqui a palavra HTML. Então veja que ele nos dá a linha, ele nos destaca os comandos, e fica mais fácil visualmente para a gente trabalhar. Então vejamos então as regras para criar um documento CSS. Primeiramente eu vou ensinar para vocês o que é um comentário. Para você fazer um comentário com o CSS é igual nós estávamos fazendo com o PHP. Ó. Quando você coloca barra isso aqui, ó, isso é um comentário. Então isso aqui é um comentário no CSS, quer dizer que ele não vai compilar isso aí, ele vai entender apenas como comentário. Observa como ele já mudou a cor aqui, né? Já ficou diferente. Então primeiramente vamos conhecer a sintaxe básica, né? A sintaxe, vou escrever aqui para ficar mais fácil, a sintaxe do CSS. Se você quer trabalhar, quando você quer criar algum estilo, então primeiramente você tem que ter um seletor. Depois desse seletor você vai abrir uma chave. Cadê a chave? E dentro da chave você vai colocar a propriedade, dois pontos, o valor e o ponto e vírgula. Então essa aqui é a sintaxe básica para você trabalhar
com o CSS. Sendo que esse seletor ele pode ser identificado de três formas: pela tag, por uma classe ou por um ID. Para ficar mais claro, vou colocar aqui. Seletor pode ser uma tag, uma classe ou um ID. No decorrer do curso nós vamos ensinar tudo isso. Depois, vamos entender o que vem a ser a propriedade. Então tá aqui, a sintaxe começa com seletor, que é, na verdade, uma tag, uma classe ou um ID. Temos a propriedade. Essa propriedade, na verdade, ela vai ser um atributo de um elemento HTML. Que atributos são esses? Que elementos são esses? Então vamos lá. Propriedade, ele é um atributo. Como exemplo, nós podemos ter a fonte, a cor, o background. Tá? Então isso aí, né, são exatamente as propriedades. Então nós vamos colocar um seletor, propriedade, e aí nós vamos finalmente colocar o valor. Então esse valor vai ser exatamente a característica que vai ser assumida, quer dizer, o valor que a fonte vai assumir, por exemplo. Digamos que eu quero que a fonte seja verde, azul, no caso verde não é assim, verde é green, né? Aí, vamos supor que eu queira um fundo preto. Então, aí tá os três argumentos para a gente trabalhar com um CSS. O seletor, a propriedade e o atributo. Então, vamos à nossa prática. Vamos conhecer a sintaxe do CSS. Vamos fazer alguns exemplos. Vamos mostrar para vocês todos os parâmetros, todos os seletores, tudo aquilo que a linguagem CSS nos permite fazer. A partir desse momento, nós vamos utilizar uma nova ferramenta. Nós vamos utilizar o Notepad++. Se você quiser, você pode continuar utilizando o Notepad normal sem problema nenhum. A vantagem do Notepad++, devido a essa linguagem CSS ser cheia de tags, vai ficar complicado se nós utilizarmos o Notepad somente. Não que vai mudar alguma coisa, a questão é só visual. Aqui é como se você tivesse um editor de texto normal, só que aqui o visual dele vai mudar porque ele vai marcar, a delimitar as tags, onde começa, onde fecha, né? Vai facilitar o nosso trabalho. Então aqui você no Notepad++, falando nisso, esse arquivo eu vou enviar para vocês juntamente com essa videoaula. Aqui, ó, vamos escolher a parte HTML. Então nós vamos dar um apanhado geral, né, do CSS, de todas as funções que ele exerce. Vamos então criar aqui o nosso HTML. Olha aí, ó. Ele já vai fechar, ó, quando eu coloco aqui a tag HTML, observa que o Notepad++ já delimita, né, o começo e o fim. Coloca a linha onde eu estou, então fica mais fácil da gente trabalhar. Então nós estávamos trabalhando até então nessa estrutura, né? Nós fazíamos aqui o head, fechávamos aqui o head, colocávamos o título, a tag do título, fechávamos o título, aqui colocávamos o título, né, estudo de CSS, e aqui fechava o head, aqui o body e fechava o body. Nós vamos continuar trabalhando nessa mesma estrutura, né? Não vai mudar não. O que na verdade vai acontecer é que nós agora vamos acrescentar novos estilos às nossas tags. Nós vamos personalizar as nossas tags. Vamos salvar aqui esse documento. Eu vou na nossa pasta curso PHP, eu vou criar uma pasta chamada de CSS, onde nós vamos colocar os nossos arquivos. Aqui eu vou chamar a primeira pasta de teste. Isso aqui ainda não vai ser, ainda não vamos usar só para a gente testar, né? Então tá aqui. Observa que ele aqui deu um probleminha, ó. Observa que tirou as cores. Por quê? Porque aqui na linguagem está normal texto, não é um texto normal, eu salvei errado.
Eu salvei em teste, só que eu esqueci de colocar o ponto HTML, senão ia dar errado. E não é que ia dar errado, ele ia considerar apenas como um texto normal. Então temos aqui. Então, para nós criarmos os nossos estilos em CSS, né, existe, lógico, nós vamos utilizar arquivos externos e tudo mais. Mas nós vamos começar primeiro, para nós conhecermos, nós vamos trabalhar dentro do mesmo documento. Então, todos os seus estilos, eles devem ficar dentro dessa tag, a tag Head. Tá? Você vai colocar os seus estilos aqui na tela Head. Para você colocar um estilo, você vai colocar a tag style, no caso do CSS. Você tem os seguintes argumentos: type. Aqui você vai dizer text barra CSS. Vou explicar já já o que é isso. Você também pode ter um title, meu estilo. Aqui você vai colocar mídia. Você fecha então o seu estilo com o barra estilo. Só mostrando para você onde que a gente ainda não vai começar a programar, só mesmo testando. Então veja, explicar para vocês então o que significa isso. Então aqui nós estamos trabalhando com o documento HTML normal, como a gente já trabalhou no curso anterior. Então, dentro dessa tag Head, observa, está aqui, ó, tag Head, ó, coloquei o título normal, sem problema nenhum, vai ser o título da página. Aqui, depois, ainda dentro dessa tag Head, eu coloquei o meu estilo. Dentro aqui do estilo, você tem um type. Então, a finalidade desse type é dizer o tipo, né, do estilo. Quando você coloca text barra CSS, você está dizendo ao navegador que você está usando um arquivo de texto puro para descrever os seus estilos. Né? Por enquanto, nada de novo. Aqui você tem um título. Esse título é o título que você vai escolher para o seu estilo. Isso aqui é livre para você escolher. E essa média aqui, ou mídia, é o tipo de mídia que aquele estilo vai ser aplicado. Você poderia escrever, colocar média screen, você poderia colocar média print, no caso screen para tela, print para impressora, né? Você tem várias formas de escolher. Aqui nós colocamos all, significa que nós estamos utilizando esse estilo para todas as mídias. Nós ainda vamos voltar nisso aqui, só estamos mostrando como as coisas acontecem. Então, dentro dessa tag, você então vai colocar os seus estilos, tá? Então, para você inicializar um estilo, você vai colocar isso aqui, ó, e isso. No nosso curso de HTML, você viu que isso aqui nada mais é do que um comentário. E é exatamente isso que é, um comentário. Né? Por que você coloca isso aqui como comentário? Porque existem alguns navegadores que eles não aceitam esses estilos, eles não conseguem interpretar ainda essa estrutura de CSS. O Internet Explorer 3, por exemplo, ele não faz isso. Então, quando ele não conseguir interpretar esse código, então ele vai ler os estilos apenas como um comentário e não vai executar o comando. Então, para isso serve para proteger a sua página. Porque se você não colocasse isso aqui em comentário, ele ia tentar executar, ele não ia conseguir, então ele ia imprimir na tela tudo que está escrito aqui. E isso ia dar para a sua página algo totalmente, né, aquilo que você não queria. Então, para isso que você coloca todos os estilos dentro de um comentário, como se fosse um comentário. E aqui você coloca o estilo que você quiser. Vou dar só um exemplo. Aqui eu vou colocar o H1, que nós já sabemos que é um cabeçalho, né? Vou colocar aqui, ó. Estilo normal. E aqui você vai fechar o seu H1. Vamos salvar esse arquivo e vamos executá-lo. Você pode executar a partir daqui, ó, do Internet Explorer ou do Firefox, se você tiver. Executando. Ó. Então isso aqui, na verdade, nada de novo. É o nosso estilo normal, H1 do cabeçalho, que a gente já conhece do próprio HTML do curso que a gente fez. Agora eu vou aplicar um estilo a esse título. Eu vou colocar aqui, ó, H1, entre parênteses,
eu vou colocar o argumento que eu quero, no caso o estilo que eu quero, vou colocar a cor, o atributo. E aqui eu vou colocar o atributo cor. Qual é a cor que eu quero? Vou colocar aqui cor red. Aqui não é parênteses não, aqui é chave, tá? E aqui você finaliza com ponto e vírgula. Vamos salvar e agora vamos executar. E observa que o estilo mudou. Nós mudamos a cor, né? Isso vai servir, olha, esse reflexo desse H1 aqui vai servir para todos os textos H1. Ou seja, você vai personalizar a sua página do jeito que você assim quiser. Então, como você pode ter percebido, a sintaxe de um estilo é o seguinte: você vai ter um seletor, você vai colocar um seletor, depois você vai ter entre parênteses uma propriedade, entre chave, uma propriedade. Isso aqui é só para a gente entender. Uma propriedade, dois pontos, e aí você vai colocar um atributo, ponto e vírgula e fecha. Essa aqui é a sintaxe para você fazer um estilo. Lógico, naturalmente que você pode colocar vários e vários atributos para um mesmo seletor. O seletor, o que vem a ser o seletor? Na verdade são as tags, né, HTML. Aqui no caso nós aplicamos a tag H1. Você poderia colocar ao parágrafo, ao form, assim como você quiser. Todas aquelas tags, a tabela, né, as bordas, ao corpo, ao body. Então você coloca, esse seletor refere às tags HTML. Dentro das chaves, você então vai colocar as propriedades que vão ser modificadas por aquele seletor. No caso aqui eu utilizei o H1, modifiquei o que dele? A cor. Como eu poderia modificar a fonte? Como eu poderia modificar a altura? Então aqui eu poderia modificar tudo que eu quisesse. Isso eu chamo de propriedade. Aquele valor que vai ser atribuído, eu chamo de atributo. Então a propriedade tem um atributo. Qual é o atributo? No caso aqui, nós mudamos a cor para vermelho, né? Então, seletor, cor, propriedade e atributo. Essa é a sintaxe básica de um CSS. Como que você vai colocar? Você vai colocar dentro do head, você vai colocar estilo. Aqui você vai escolher os formatos. Nós vamos explicar o que cada um disso aqui faz, quais são os types, tudo mais, né? Por enquanto nós vamos trabalhar com esse estilo aqui. Muito bem, aqui você vai colocar entre comentário. Isso aqui é obrigatório, isso aqui é a sintaxe obrigatória de um estilo. Tá? No caso aqui, nós estamos trabalhando com o estilo dentro do próprio documento. Existem ainda estilos que você coloca em um arquivo CSS e aqui você somente lê esse arquivo. Nós vamos ensinar isso lá na frente. Na nossa aula, primeiramente, nós vamos aprender os estilos apenas em um documento. Aqui você então coloca tudo aquilo que você quer modificar e aqui você fecha o seu estilo, né? E aqui você vai fechar o cabeçalho. Então nós vamos voltar na próxima aula mostrando para vocês, passo a passo, todas as propriedades com os seus respectivos atributos. Nós vamos fazer um por um, exemplo por exemplo. Espero você, então, na próxima aula. Agradeço por você ter assistido essa videoaula até o final. Essa que é mais uma das lições desta série de 100 videoaulas sobre programação VBA. Lembrando sempre que essas videoaulas foram gentilmente cedidas pelo professor Manuel Jailton. Ele que é o autor das videoaulas e cedeu para que eu divulgasse aqui no canal, para divulgar também o trabalho dele. Tem uma parceria de longa data com o professor Jailton. Lembrando sempre que essas videoaulas elas são para uma versão mais antiga do PHP e tem apenas a parte básica do PHP. O PHP é muito mais amplo, tem muito mais coisa do que a gente vai conseguir cobrir nessas 100 videoaulas. Se você quiser uma formação atualizada, sempre em atualização, que aborda um estudo completo do PHP, usando um método de ensino diferenciado, o método Ágora, desenvolvido pelo professor Jailton, fica aqui a sugestão desse curso, a Universidade do PHP, que é uma formação completa e prática do PHP,
do completamente iniciante ao profissional. Atualmente já são mais de 1.500 aulas, com mais de 150 horas de videoaula. E sempre que surgem coisas novas, atualizações, o professor Jailton cria novas aulas e coloca lá dentro do ambiente do curso. Detalhe, o acesso a esse curso é vitalício, ou seja, enquanto você estiver vivo, você pode acessar o curso, sempre vai ter atualizações, vai ter coisa nova. Então realmente é uma oportunidade única. E em parceria com o professor Jailton, eu consegui um desconto de 66% em relação ao preço normal do curso. Tá? O preço normal do curso que qualquer aluno vai pagar se acessar ou pelo meu site diretamente ou pelo site do professor Jailton é acessando através desse link aqui, vocês vão pagar 1/3 do valor normal que pagariam. Tá? Esta é uma formação, gente, muito completa. Ela aborda mesmo desde o início como instalar o que é o PHP, a parte de lógica de programação e vai indo. Toda a parte do lado cliente, HTML5, CSS, até a parte da programação PHP do básico ao avançado, indo até a criação de uma loja virtual completa. Então, vale a pena, deem uma conferida nesse endereço aqui, tá bom? Nesse endereço vocês têm todas as informações, uma descrição completa do que é o curso, a quem se destina a formação PHP, qual o método de ensino utilizado, como é que funciona o acesso, é acesso vitalício, é online, 100% online a formação, o índice completo e detalhado de todos os módulos e das lições de cada módulo. E nesse endereço, 66% de desconto em relação ao preço normal. Você vai pagar 1/3 do preço normal do curso. E ainda você vai poder parcelar em 6 vezes, sem juros, em todos os cartões via PayPal. Tem também uma opção de parcelamento em 12 vezes, com juros de 1,99% ao mês, via PagSeguro, aceita todos os cartões. Então é só acessar esse endereço aqui, que vai ter muita informação, todas as informações sobre o curso lá. Legal? Não esqueçam, se tiver alguma dúvida sobre uma das lições, se souber sugestões, críticas, elogios, usem o campo comentários. Tá? Não esqueça também de se inscrever aqui no canal, tem um botão aí vermelhinho com a letra em branco, inscrever-se. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, é de graça, não custa nada. E a vantagem é que sempre que eu publico uma nova lição, uma nova videoaula aqui no canal do YouTube, automaticamente o próprio YouTube te avisa por e-mail, informando o título da lição e o link direto de acesso, tá legal? E não esqueça de me ajudar na divulgação dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre programação PHP. Se tiver amigo, colegas, conhecidos que queiram estudar, que precisem estudar PHP, aqui na descrição do vídeo tem uma descrição detalhada, um link de acesso. Então me ajudem nessa divulgação aí. Quanto mais divulgação, mais acesso, mais rapidamente eu disponibilizo novas lições. Estamos combinados então? Valeu, pessoal. Mais uma vez agradeço por terem assistido a lição, aguardem as próximas e um excelente estudo a todos. Fui!